Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Era assim que o querido professor Eurípides Bassanufo fazia a saudação no início de todos os cultos do Evangelho, lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele nos prometeu acompanhar todos esses estudos que nós realizamos no campo do Evangelho. Todo o culto do Evangelho das segundas-feiras do Grupo Espírita Casa de Guará, ele se faz presente, marcando, e a sua presença é sentida por muitos dos nossos trabalhadores. Hoje nós temos um assunto especial. Por que especial? Estamos aqui, Jesus o Evangelho à luz da psicologia profunda, na página 159, com o título Convidados e Aceitos. E aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, com o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Vocês podem até comentar ou imaginar, mas esse assunto não já foi realizado? Nós temos o hábito, lá no Grupo Espírita Casa de Guará, de começarmos com o Evangelho desde o capítulo número 1 até o final. Depois retornamos. Esse assunto já foi realizado por mim, por Patrick, por Carmélia, e nesta reformulação que nós fizemos, Patrick está entrando no campo da mediunidade, Carmélia no campo da filosofia espírita, com os livros psicografados da série psicológica da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, e nós ficamos novamente com o Evangelho. Claro que fizemos um comentário deste capítulo em 2019, em 2020 também fizemos, e esse ano de 2021, no começo, em março, também fizemos a participação. E aí vocês podem dizer, mas não vai ser repetitivo? Não, porque cada orador que já abordou o tema utiliza-se de um viés diferente do outro. Mesmo que eu já tenha feito, a riqueza desse capítulo é tão grande que nós podemos abordar vários aspectos, e por isso fica realmente muito bonito. E o que é que nós trouxemos nesta manhã de hoje? Claro, uma novidade, porque nós vamos trazer aqui 3 livros da professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, em que ela vai nos mostrar, registrando nos seus livros, diálogos que os apóstolos tinham com Jesus após a faina diária. Eles tinham o contato íntimo para esclarecimentos, para interpretação de parábolas. Então, isso tudo nós vamos trazer hoje para nós nos deliciarmos com tantas informações que são a voz ou as palavras saídas pelos lábios do próprio Cristo Jesus, que ela registrou, folheando, pesquisando nos arquivos espirituais para registrar e dar autenticidade. Fora que a professora, a venerável professora Amélia Rodrigues, é profunda conhecedora do Evangelho, e também foi a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no tempo de Jesus. Ela exerceu o contato direto com o mestre, com a personalidade de Joana de Cusa, vindo depois reencarnar no Brasil, onde desencarnou como Joana Angélica, lá na cidade de Salvador, na frente, no portão do convento da Lapa, impedindo que os portugueses entrassem para prejudicar as jovens que estavam iniciando a carreira religiosa. Portanto, hoje nós temos muita coisa, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vamos aprender tudo o que seja necessário, trazido pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles ou pela professora Amélia Rodrigues, para nos conduzirmos, para sermos escolhidos, seguindo as orientações que nos serão dadas a partir de agora, inclusive pelos lábios do próprio Jesus, conforme registrou a professora Amélia Rodrigues. Então, vamos agora com os esclarecimentos. Este capítulo, nos itens 1 e 2, 3 e 5, já foram abordados anteriormente. Nós vamos abordar hoje outros itens do capítulo, começando pelos itens 6, 7 e 8, que tem o título Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Portanto, vocês vão ter uma riqueza de informações, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e a professora Amélia Rodrigues, trazendo-nos os seus conhecimentos para que nós possamos nos caracterizar nas exigências de que poucos são os escolhidos. Nós também
engrossarmos as fileiras dos escolhidos. Muitos os chamados, poucos escolhidos. Nós vamos ser desses poucos escolhidos após essa palestra de hoje e vocês vão realmente aprender, absorver muita coisa maravilhosa, inclusive palavras do próprio Cristo entre os apóstolos, conforme os relatos da professora Amélia Rodrigues. Vamos abordar hoje outros itens do que aqueles que já foram abordados, começando pelos itens 6, 7 e 8 aqui do Evangelho, no capítulo 18, que tem o subtítulo: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Portanto, vamos abrir os nossos corações, clarear o nosso entendimento para receber esse manancial de luz trazido por essas ilustres representantes de Jesus e que enaltecem, engrandecem as fileiras da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Vamos então agora observar justamente isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Portanto, nós vamos começar pelo item 6. O item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, tem o sinal de admiração. Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Está em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Vamos agora estudar o item 7, falando para que vocês anotem, registrem, acompanhem com o caderninho na mão para checar e aprender mais em casa, no aconchego, no silêncio dos seus lares. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 7. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada, e grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Vamos agora, eu vou repetir sempre porque nós estamos no capítulo 18, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 8. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 19. Vamos agora ao item 9, repetindo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que nós estamos estudando, item 9. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam-se ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. O reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. O caminho único que vos está aberto para achardes graça perante Deus é o da prática sincera
da lei de amor e de caridade. Viram quantos ensinamentos? Vamos continuar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 16. Subtítulo: pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Será bastante trazer a presença do Senhor Jesus? Desculpem. Será bastante trazer a aparência do Senhor Jesus para tornar-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Que coisa linda, viu? Muito bonito. E nós vamos agora, olha, pegar aqui Jesus no Evangelho à luz da psicologia profunda. Quando a veneranda benfeitora nos esclarece: indispensável considerar-se que, no jogo das ilusões e na busca da realidade, caracterizam-se os seres em dois grupos. A, psicologicamente infantis, e os da letra B, aqueles que são amadurecidos, que optam pelo melhor e perene, que souberam eleger aquilo que lhes é mais importante, em detrimento do convencional e aceito imposto pelo convívio terrestre. Na página 163, ela diz: mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar, o ser humano auto-ilumina-se e, recorrendo à oração, que é fonte inesgotável de energia, abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não lhe causam obstáculos para o passo. Muito bonito. Agora, meus queridos irmãos, chegamos à oportunidade de vermos aqui a professora Amélia Rodrigues no livro Trigo de Deus, no capítulo 17. Na reunião com os seus apóstolos, um deles, curioso, ela não identifica quem foi o apóstolo, fez a seguinte pergunta: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas do dia, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Olha a preocupação, como eles observavam o procedimento de Jesus. Depois da faina diária, quando todos iam se recolher, ele saía, ia para um silêncio, para um lugar ermo e penetrava na oração todos os dias. E foi aí que Jesus respondeu. Viram como a professora Amélia Rodrigues captou, registrou fielmente, com toda a fidelidade, o diálogo que Jesus estava com seus apóstolos. Então Jesus respondeu: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo de pão. Veja o que interessante, eu vou reler. A alma tem necessidade de oração em maior dosagem do que o corpo que pede pão para se alimentar. O silêncio, ele esclarece, propicia a busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora de vida, Deus, faculta o prosseguimento dos compromissos abençoados. Viram que coisa linda? A alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que a necessidade do corpo de pão. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias e a comunhão com a fonte geradora da vida, que é Deus, faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Jesus continuou: a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. Examinados o mérito e as necessidades daquele que ora, olha o que Jesus explicou, um fato interessante na existência de um ministério da prece no elevado plano espiritual. Lá,
no plano espiritual mais elevado, são examinados o mérito e as necessidades daquele que ora. São-lhe encaminhadas as respostas compatíveis com a sua realidade, a realidade de cada um, tendo-se em vista sempre o seu progresso e o crescimento diante da vida. Muito interessante isso. E aí, nós vamos ter aqui um outro, Trigo de Deus. Esse aqui é lindo, lindo, lindo. Pelos Caminhos de Jesus, de 1987, no capítulo 9. Quando ele diz, aí novamente em reunião, outra oportunidade com os seus apóstolos: venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e a libertação dos sentimentos. Programado para a vida eterna, exige dos que se candidatam à sua edificação o sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. Isso é que é importante, o espírito de serviço. O sacrifício, a abnegação e o espírito de serviço. Amélia Rodrigues, neste outro livro aqui, Até o Fim dos Tempos, do ano de 2000, na página 100, ela nos diz aqui: Jesus, a respeito daqueles que querem ser melhor do que os outros, ele então fala para os seus apóstolos: aquele que dentre vós desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta, será notado quando estiver ausente e se tornará alicerce para a construção do edifício do bem. Viram que coisa linda a informação? São chamados que vai identificando gradativamente. Mas aqui eu trago para vocês aqui uma parte muito interessante, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 2, que tem o título, subtítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 8, Uma Realeza Terrestre. Foi psicografado o médium e na assinatura o espírito assinou como uma rainha de França. Alguns irmãos, como Edinho, que tem uma memória espetacular, ele identifica como Maria Antonieta, mas não há nada que comprove. Eu fiz as minhas pesquisas e realmente Allan Kardec não botou em nenhum indício, mas nós temos uma ideia do que ela escreveu através do médium psicógrafo. Vejam, aproveitemos bem a oportunidade, porque esse trecho é de minha cabeceira da cama. Eu olho sempre, todas as noites, quando eu vou dormir. Olha como ela diz aqui, uma rainha de França. Vamos imaginar realmente que seja Maria Antonieta. Para se granjear um lugar nesse reino, olha, se referindo ao título, Meu Reino Não É Deste Mundo. E o título dessa mensagem psicografada é Uma Realeza Terrestre. Entre parênteses, uma rainha de França. Então ela diz, para se granjear um lugar nesse reino de que fala Jesus, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Viram, meus queridos irmãos, como isso é importante? Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardá-los para sempre. Aqui, no plano espiritual, ela está dizendo, aqui, porém, todas as ilusões se somem, desaparecem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada terrestre, os únicos que lhes podem facultar acesso à morada celestial. Uma rainha de França, na cidade de Havre, em 1863, na França, 1863.
Que choque deve ter sido para essa irmã, uma rainha, chegar no plano espiritual, naquela vaidade, naquela soberba que seria tratada, e perguntaram a ela: que bem você fez na terra? Quantas lágrimas a senhora, minha irmã, enxugou? E ela respondeu negativamente todas essas perguntas. Vocês viram o impacto? Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardá-los para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso à morada celestial. Uma rainha de França, Havre, 1863. E de que bens são esses? De que valores são esses que ela se refere aqui? É aquilo que nós conquistamos através da prática da caridade, a aplicação do amor do próximo, a humildade, a simplicidade, a ternura do coração, a disposição, meus queridos irmãos, para realizarmos o bem em todas as circunstâncias, a caridade na sua face mais brilhante, aquela que o nosso codificador perguntou aos espíritos superiores: qual o conceito da caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. É nesse sentido, meus queridos irmãos, como aqui estamos vendo hoje, quantas informações ricas, lindas, que vocês podem ampliar ainda o conteúdo, repassando em casa, mostrando, analisando, estudando, principalmente todos esses livros de que nós mostramos para vocês aqui. Este livro, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, eu gosto sempre de repetir. A maioria vocês já sabem, mas acontece que muitos que iniciam na observação, nos estudos das palestras que nós realizamos nas segundas-feiras, vão verificar que cada capítulo deste livro, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela explica um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em algumas oportunidades, não são muitas, são poucas, em que o assunto é rico e precisa ser estudado com mais segurança, com mais abundância de observações, ela divide o estudo em duas partes. E outras vezes, há um capítulo que ela divide em 3 partes para estudar. Isso nos faz mais beneficiados, porque além de ela estudar à luz da psicologia profunda, ela atualiza o pensamento de Jesus com uma propriedade muito grande, considerando que, como na personalidade de Joana de Cusa, ela conviveu com Jesus, assistiu de perto a sua mensagem, observou todos os ensinamentos, as parábolas, as curas que ele realizava. Portanto, ela tem todas essas informações. E dentro desse livro aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela esclarece, joga luz no que está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, preparado por Allan Kardec, com as mensagens de inúmeros espíritos e próprias anotações suas também aqui aplicadas, fazendo uma ressalva, que ele já disse isso já em obras póstumas, que quando às vezes ele escrevia alguma coisa que o seu mentor ou o guia espiritual dele, ou espíritos amigos que o ajudavam, verificavam que tinha alguma coisa que não estava coerente com o pensamento dos espíritos que o ajudaram na qualificação, eles interrompiam, faziam barulho, pancadas e, através da psicografia das meninas Baudin, ele recebia o esclarecimento dizendo: na página tal, na linha tal, você cometeu um erro. Ele reconhece isso e avisa. Então ele alterava, modificava, para que o trabalho dele representasse a autenticidade do plano espiritual, do espírito de verdade, liderando todos aqueles espíritos encarregados de implantar a doutrina
codificada por Allan Kardec em nosso planeta Terra. Portanto, meus queridos irmãos, vejam quantos ensinamentos nós tivemos a oportunidade de verificar hoje e temos já a consciência de que, realizando tudo isso, praticando na sua essência a caridade, o amor ao próximo, nós estaremos em condições de ser incluído entre os eleitos, dentre aqueles que foram chamados. Muitos serão chamados, disse Jesus, mas poucos os escolhidos. Se nós formos chamados, nós temos hoje todos os recursos e as orientações necessárias para podermos realizarmos a nossa transformação ideal de dentro para fora, garantindo estarmos entre aqueles que serão os escolhidos. Vamos continuar servindo a Jesus com alegria no coração, com entusiasmo, com vontade de ajudar, facultando desenvolvermos, replicarmos esses conhecimentos para que possamos encontrar outros que também abracem a causa espírita, a causa do Evangelho de Jesus. E aí teremos um mundo no futuro muito mais feliz, muito mais humano, muito mais respeitoso, quando nós teremos o rótulo de planeta, atualmente de provas e expiações, passando para planeta de regeneração. É isso que os espíritos desejam. E por isso que eles nos enviam tantas informações, na esperança de que nós possamos assimilar essas informações, modificar o nosso íntimo, preencher, criar, que não tem argamassas exteriores, como disse Jesus, o reino dos céus desde já em nossos corações, demonstrando a abnegação, a renúncia às coisas materiais e promovendo o bem. E através das fileiras espíritas, desenvolvermos, espalharmos o conhecimento sobre a reencarnação e a pluralidade das existências, para que tenhamos a cada dia uma humanidade mais preparada, mais sensível, mais compenetrada de que deveremos seguir as pegadas de Jesus se queremos realmente alcançar a nossa verdadeira felicidade. Eu estou feliz com esse tema de hoje, que realmente é empolgante, mas eu peço que vocês releiam o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam também a parte do capítulo de Joana de Ângeles, da Veneranda Benfeitora, que faz o trabalho de esclarecimento e atualizando, iluminando o pensamento do codificador e dos espíritos amigos que nos passaram as suas experiências através das psicografias realizadas, para que possamos realmente engrandecer o mundo com a exteriorização do nosso amor dentro de nossos corações e alimentando cada vez, exteriorizando esse amor, teremos muito mais amor para dar, demonstrando, exemplificando a paciência, a tolerância, a humildade, a dignidade, para podermos, com todo respeito e admiração, seguirmos a doutrina codificada por Allan Kardec, agradecendo sempre ao Senhor Jesus de Nazaré, que nos faculta a recepção do seu imenso amor de misericórdia, tornando-nos, cada um de nós, recebendo o alívio que ele nos prometeu, continuarmos resolutos, determinados, para que possamos alcançar a plenitude da vida eterna. Que o Mestre querido de Nazaré nos abençoe, que o nosso anjo da guarda, os espíritos amigos que nos abraçam, nos acompanham e querem o sucesso da nossa reencarnação, possam continuar nos inspirando, apontando rumos, mostrando os caminhos iluminados das pegadas de Jesus, para que jamais nos desviemos dos seus ensinos e jamais nos afastemos do Consolador prometido por ele, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, o Espiritismo, que todos nós temos em nossas mãos. Que o querido Mestre de Nazaré nos abençoe e nos envolva com a sua luz, com a sua paz e com o seu amor de misericórdia, para que jamais nos falte a coragem, a determinação e a vontade para continuarmos resolutos, determinados, para que possamos alcançar o reino dos céus, levando conosco aqueles que compõem atualmente a nossa família material, para dar continuidade do plano espiritual à família espiritual, glorificando sempre
todos os dias, pela manhã e à noite, a felicidade que nós temos de ter Jesus dentro do nosso coração e através dos nossos lábios, do nosso olhar, das nossas mãos que pode acariciar e erguer um aflito, o testemunho efetivo de que assimilamos os seus ensinamentos e as suas orientações. Que o querido Francisco de Assis, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, o maior imitador de Jesus, que ele seja conosco, faça coro com o nosso pedido, como ele fez para Jesus. Senhor, fazei de mim, Senhor, um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Que assim seja, que Deus os abençoe e aceitem o meu abraço paternal e carinhoso e meu beijo no coração de todos vocês. Um beijo recheado de ternura e afeto, considerando como vocês que me ouvem, meus filhos do coração. Deus os abençoe. Que assim seja.